Pessoal, eu tô aqui numa campana no meu trabalho de detetive. Tô aqui tentando ver se uma pessoa sai de um endereço e tal. Caso de infidelidade, de traição e tal. Caso conjugal, né? E isso no meu trabalho de detetive é o que mais rola, sabe? É o que mais rola, é só isso. O cara traindo a mulher traindo o cara, situações desse tipo. E dizer para vocês assim, ó, eu estou em Blumenau, sabe? Eu estou a 70 quilômetros de casa. Provavelmente eu vá dormir aqui por Blumenau, né? Por eu estar muito longe de casa, também choveu aqui, tá tudo molhado aí, ó. Choveu bastante, choveu praticamente das 2 da tarde até há pouco tempo atrás. Choveu bastante. E assim, ó, eu não sei exatamente assim o que o cliente quer em cima da situação que ele disse que a mulher pode sair daí e tal. Eu tô aí vendo se eu vejo alguma coisa acontecer. Mas assim, ó, eu até o meu maior interesse, esse já é o terceiro vídeo que eu gravo na sequência. A história era essa, eu contando dessa investigação e tal. E eu gravei um vídeo, daí o vídeo não deu alguma coisa na hora, um contato do cliente e tal. Eu interrompi, comecei a gravar outro vídeo de novo, outro contato e tal, eu tive que interromper. Daí esse é o terceiro vídeo na sequência, né? E nesse vídeo daí eu nem vou falar mais dessa história, dessa investigação, né? Eu vou falar para vocês assim, há pouco tempo atrás eu peguei um lanche aqui, né? Bem próximo aqui eu peguei um lanche que eu tava sem almoço, tá? Isso aí tudo me pegou de surpresa, essa investigação e tal. E eu tava sem comer nada, sem almoço e tal. Peguei um lanche. Daí, mal eu comecei a comer o lanche, me aparece um cachorro de rua. Me aparece um cachorro de rua. E isso para mim é tão normal. Se eu estiver em qualquer lugar, numa situação dessa, me aparece um cachorro de rua, sabe? E daí assim, isso me volta muita coisa na memória, sabe? Eu não preciso nem dizer para vocês, ou vou dizer, dividir meu lanche com o cachorro, sabe? Eu digo, cara, não posso ver um cachorro pedindo comida e eu comer na frente do cachorro sem dividir o meu lanche com o cachorro. Dividir meu lanche com o cachorro morto de fome do jeito que eu tava, sabe? E por que me volta muita coisa? Por exemplo, assim, me voltou a Itália, sabe? Quando eu morei na Itália, isso 1990, e lá assim, lá teve muitas situações difíceis, algumas coisas aí eu já contei aí no canal e tal, mas assim, ó, eu nunca me esqueço. Isso foi 1990, então nós vamos para 35 anos, tá? Tem 35 anos disso e eu nunca vou esquecer. Se eu viver até 95 e tiver memória ainda, né, o meu cérebro ainda funcionar, se eu tiver 95 anos, eu vou lembrar dessa história. Eu estava lá num momento na Itália, passando muita fome, sabe? Eu estava passando fome, né? De falta de dinheiro, de condições, de falar a língua italiana, de tudo, falta de tudo. E eu estava trabalhando tinha começado a trabalhar numa cooperativa, que até essa cooperativa funcionava dentro da Feira Internacional de Milão. Essa Feira Internacional de Milão, ela é mundialmente conhecida, é uma feira gigantesca,
É uma feira na Itália, é onde tudo acontece. E mesmo na Europa, ela tem uma projeção muito grande por ser Milão, né? Feira Internacional de Milão, todo mundo sabe o que é Milão, né? Só que lá o pessoal já pensa em moda, né? Tinha muita feira de moda, mas tinha feira de máquinas e equipamentos, tinha feira de cinema, feira, exposição de cinema, de, máquinas, veículos, máquinas industriais. Era uma feira gigantesca, né? E dentro dessa feira tinha uma cooperativa e a gente se encostava nessa cooperativa para trabalhos temporários. Então, nesses trabalhos temporários, a gente trabalhava dentro da própria feira, mas se trabalhava também fora da feira. Eles levavam a gente para todo tipo de trabalho externo, sei lá, descarregar caminhão, limpar prédio, para trabalhos externos fora da feira. E um dia, eu e tinha um outro brasileiro lá também, tinham vários brasileiros, mas nesse dia estava eu e outro brasileiro. Botaram a gente numa caminhonetinha lá numa Fiorino, uma caminhonetinha assim, e foram levar. A gente nem entendia italiano, não sabia nem o que nós íamos fazer. Daí nos levaram para um pátio. Isso era verão, na Itália era verão, aqui no Brasil era inverno, né? Então bota ali mês de agosto, por ali, sabe? Julho, agosto. Era inverno, era verão. Lá um verão forte. 30 e tantos graus, verão violento, não é? A gente pensa na Europa um verão mais light, não, cara, 30 e tantos graus, um calor do inferno mesmo. E nos levaram para era tipo um depósito, era uma área de tipo um estacionamento enorme, e era onde a Pirelli, né, a marca Pirelli, largava umas estruturas metálicas que era para armazenamento da fábrica, da fabricação de pneus da Pirelli. Mas eram armações metálicas gigantescas, não era uma armação metálica pequenininha, tinha 3 metros de altura aquilo. Era um negócio e ferro puro, sabe? E eram umas armações gigantescas. E para movimentar aquilo, que estava tudo jogado lá naquele terreno, naquele estacionamento, eles usavam máquinas. Eles usavam tipo umas empilhadeiras e tal. Tinha as máquinas para mexer com aquelas estruturas. Só que tinha um posicionamento para as máquinas mexer aquelas estruturas que a gente tinha que ajeitar, a gente tinha que deixar aquelas estruturas num formato, numa junção que possibilitava as máquinas mexerem com elas. Cara, o negócio era pesado, cara, pesado, num sol assim, num sol, e era asfalto preto, no sol, cara, aquilo tinha 200 graus. E as armações metálicas, vocês imaginam um ferro no sol, cara, as armações metálicas já estavam em 150 graus. Tu botava a mão naquilo, queimava, cara. E nós não tínhamos luvas, não tínhamos nada, era chegar e meter a mão naquilo, sabe? E por que eu tô lembrando disso tudo agora? Eu tô lembrando disso tudo agora porque daí lá por certo horário, cara, quando tinha só deu uma pausa, que o cara da máquina foi almoçar, eu e o outro brasileiro, cara, nós tínhamos ali 2 sanduíches, sabe? Eu tinha levado 2 sanduíches, era queijo, uma mortadela lá, uma coisa desse tipo, e 2 fatias de pão. E eu tinha levado 2 desses, que era o meu almoço. Cara, o brasileiro lá, o outro desgraçado, sem comida.
Eu peguei, dei um sanduíche pro cara e fiquei com outro sanduíche. E a gente procurou um lugar que tivesse uma sombra, né? Um lugar mais ali, saindo daquele sol violento que a gente estava trabalhando. E a gente contornou uma estrutura de um prédio que tinha ali e tinha uma sombra. Cara, quando eu chego ali atrás, não tem um cachorro amarrado, cara? Tem um cachorro amarrado. E o cachorro me olha com aquela cara de quem diz, cara, tô com fome, tu não vai fazer nada por mim. Cara, e naquele dia eu ainda, eu digo, cara, mas eu tô morto de fome, cara, eu ainda tenho que trabalhar o resto do dia nesse sol e eu já tô sem força aqui trabalhando. Cara, não deu outra. Lá fui eu, né? Lá fui eu dividir. Cara, aqui tá escuro. Aqui já é noite, ó. Aqui tá escuro. Escuro total, ó. Mas é noite. Só que eu já comentei, esses celulares novos, eles conseguem clarear, eles clareiam a imagem, então provavelmente vocês vão me ver bem. Eu tô deitado aqui, eu tô deitado sobre a moto, meu jeito que eu sempre fico, ó. Eu tô deitado aqui sobre a moto. E dizer para vocês assim, ó, daí eu não pego e não divido ainda. O único sanduíche que eu tinha dado um sanduíche pro outro brasileiro e peguei aquele sanduíche e ainda dividi meio a meio com o cachorro, cara. Sabe? Situações desse tipo. Então assim, ó, a vida que eu levo hoje aqui e que ninguém me acompanha, se alguém me acompanhasse, veria que apesar de eu trabalhar como detetive, apesar de eu trabalhar como motoboy, apesar de eu transar com mulheres de caras casados, só que aí eu não cobro, aí é de graça, mesmo eu tendo todo esse meu contexto, esse meu monte de atividades, eu levo uma vida muito fodida, cara. Minha vida é fodida pra caramba, sabe? Só que pra quem já viveu tudo isso, sabe? Tem 3 dias que eu tô ruim da garganta, eu andava com febre, sabe? Assim, pra ver quanto realmente minha vida é fodida. Então, quando surge uma situação dessas, e uma situação de um cachorro com fome, isso e tal, faz parte das minhas vivências, passar fome, passar trabalho, sofrer acidentes. Então, eu consigo me sensibilizar. Então, hoje, quando o cachorro chegou aqui e me pediu ali um pedaço do meu lanche, pô, eu já sei. E daí eu volto 35 anos. Cara, eu vou ver se eu durmo num motel aqui em Blumenau. Tem várias pousadas. Ó, não consigo mais falar. Não consigo mais falar. Talvez eu durma num motel aqui. Fui.